Eu tenho. Então, vamos agora oficialmente, boa noite a todos. Boa noite, professora Roseli. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje conversando com os nossos alunos. Então, para quem não conhece a professora Roseli, ela é graduada em Pedagogia pela Universidade de Taubaté, tem mestrado e doutorado em Educação pela PUC de São Paulo, é professora do mestrado educacional da Universidade de Taubaté, professora do Departamento de Pedagogia, ela coordena o curso de Educação Especial aqui da EAD e também trabalha conosco no curso de Pedagogia como professora. Então, professora Roseli, hoje a fala é sua. Fique à vontade, por favor. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. É muito bom estar aqui com vocês, não é? Ainda mais discutindo e falando e conversando sobre um tema que me é muito caro, não é? Que é a educação especial, que é a educação inclusiva, que é uma temática que, né, eu já venho trabalhando, pesquisando, estudando há bastante tempo. Né? Então, é muito bom poder conversar sobre aquilo que é significativo, né, para a gente e compartilhar um pouquinho com vocês e aprender com vocês, né, porque todo encontro, né, ele é um momento de aprendizagem, de crescimento para todos que estão envolvidos. Eu fiz uma apresentação aqui, eu vou passar para a gente poder conversando. Então, né, a gente nós vamos falar da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Vou ver se eu consigo projetar aqui. Tá dando para vocês? Tá aí? Tá. Então, né, a gente começa com esses agradecimentos, o convite para fazer parte. Então, agradeço a professora Suzana pelo convite, não é, para estar aqui com vocês nessa noite. E toda vez que a gente é convidada para, né, para fazer uma fala, sempre é algo novo, né? Muito embora seja um objeto de estudo antigo, né, na nossa trajetória, mas é sempre algo novo, porque o público é novo, não é? As pessoas que irão ouvir são pessoas que eu ainda não conheço, então sempre se cria uma expectativa, não é? Então, assim, foi com muito carinho que eu preparei nessa conversa, né, dessa noite com vocês, porque realmente gerou uma responsabilidade muito grande, né, de poder fazer né, esse encontro. E também essa possibilidade de encontrar e reencontrar, né, pessoas que se interessam pela educação, que se estão aqui é porque acreditam numa uma escola e em uma educação que seja inclusiva, não é uma educação que de fato acolha todos os alunos. Então é muito bom, né? E essa possibilidade de troca que nós teremos, né, nessa noite. E isso tudo representa uma alegria realmente, né, quando a gente tem a oportunidade de compartilhar os nossos conhecimentos, as nossas descobertas. Então, é com grande alegria que eu venho, né, hoje aqui, eh, né, compartilhar tudo isso com vocês. Então, né, eu espero que vocês participem efetivamente dessa conversa. Pode a qualquer momento, né, colocar, acho que a Eli, a Suzana, né, se quiser colocar no chat algumas questões, se quiserem falar também, né, acho que pode abrir o áudio e, né, para falar, que nós possamos fazer realmente esse momento, um momento, né, de uma educação inclusiva, né, e que todos possam participar efetivamente, tá? Então, eu espero contar com a participação de todos vocês. Eu sei que algumas pessoas têm um impedimento, né, com relação à câmera, de abrir a câmera, então fiquem muitas vontade em relação a isso. É muito legal poder olhar, pelo menos, né, já que a gente não pode estar presente fisicamente, mas é muito bom quando a gente pode olhar no olho, né, das pessoas, né, enquanto a gente está falando. Então, quem puder, tiver
né, e se sentir à vontade. Eu gostaria muito que abrisse, né, a câmera para que a gente possa realmente olhar no olho, porque quando a gente está falando de inclusão, a gente está falando de relação, né, de relação humana. Então, a gente precisa dessa aproximação com o outro sempre, né, olhar no olho do outro. Na minha experiência com alunos com deficiência, né, que eu trabalho, já trabalhei durante muito tempo, né, o aluno com deficiência, ele tem uma necessidade muito grande do reconhecimento, assim como todos, né? É, e, e ele precisa, né, que o professor olhe de fato para ele, né, e enxergue esse aluno. E eu aprendi muito com eles que o olhar no olho é fazer a leitura da alma, não é? Então, quando a gente olha no olho do outro, a gente descobre muitas coisas, descobre os desejos, as expectativas, as vontades, né? O nosso olhar, ele nos revela, né? Então, é muito importante. Então, se eu tiver a oportunidade hoje de alguns, né, de olhar no olho, vai ser muito, muito legal de poder fazer, tá? Então, quando a gente está falando, né, de educação especial, educação inclusiva, de diversidade na escola, né, muitas questões vêm aos nossos pensamentos, né, na nossa cabeça. E, na verdade, quando a gente pensa em escola inclusiva, em educação inclusiva e escola para todos, nós estamos repensando a diversidade à luz de novos pressupostos. Nós estamos falando de uma nova escola, nós estamos falando da construção de uma escola que seja aberta a essa riqueza humana e cultural que é próprio, né, do ser humano. Então, falar em educação inclusiva é falar de riqueza humana e cultural, não é? De todo esse cabedal de conhecimentos, de experiências, de forma de ser, de estar no mundo, que está presente dentro dos sistemas educativos, dentro das escolas, né? Porque inclusão é isso, não é? É que a escola esteja aberta a receber a essas diferentes realidades, né? E por isso que a gente pensa à luz de novos pressupostos. Eu me pauto muito na perspectiva de Vygotsky, né? De que o conhecimento se dá na interação com o outro, né? O conhecimento se dá nas relações, né? O crescimento, o desenvolvimento, ele é possível quando há encontro, né? Encontro de pessoas que trocam experiências, que crescem juntas, que possibilitam o ser mais, né? Então, é dentro dessa perspectiva que eu acredito, né, que nós temos que pensar a educação inclusiva. E quando a gente tem essa perspectiva de que né, de que a pessoa ela se desenvolve no processo de interação de relações, a gente pensa que a escola é o espaço ótimo para que isso aconteça. Porque é na escola que essas diferenças se encontram. Né? A escola ela é um espaço de cruzamento de culturas, é um espaço de cruzamentos de diversas realidades, de linguagens diferentes. Então, a escola ela é um espaço propício para que haja esse acolhimento dessas diferenças. Não é? Porque a gente tem uma perspectiva de que quando a gente fala em inclusão, nós estamos falando especificamente do aluno com deficiência. Né? E, na verdade, quando nós estamos falando de inclusão, nós estamos falando da abertura da escola para todos. Né? Independentemente da sua condição social, cultural, religiosa, e também alunos com deficiência. Então, é essa escola para todos quando a gente está discutindo a questão da inclusão. Quando a gente está falando de educação especial, aí sim a gente está falando de um público que é específico da educação especial, que é especificamente atendido pela educação especial, qual seja, são os alunos que têm deficiência, então alunos com deficiência intelectual, visual, surdez, física,
alunos com transtorno, né, global de desenvolvimento, com TEA, transtorno do espectro autístico, e alunos com altas habilidades de superdotação. Então, esses alunos, eles são público-alvo da educação especial e estão inseridos na escola regular, estão incluídos na escola regular. E a educação especial, ela dá suporte para que essas crianças possam estar na escola, se desenvolver na escola, possam aprender dentro do processo educativo. A gente vai ver isso mais à frente, não é? Então, quando a gente fala desse público-alvo da educação especial, nós temos, né, construído historicamente algumas ideias, imagens e estereótipos que acabam resultando num atendimento deficitário dessa população dentro da escola. Não é? Muitas vezes a gente olha o aluno, né, com deficiência, ou esse aluno, né, especial, né, como se coloca, a gente olha naquilo que falta para esse aluno. Né? A gente olha, você vai, né, tem um aluno surdo na escola. Você esquece do aluno e você só olha a surdez. Tem um aluno com deficiência física, você só enxerga a cadeira de rodas, não enxerga o aluno. Então, as diferenças, elas são colocadas em destaque e não se olha o todo desse aluno, né? Quem de fato é esse aluno. Então, eu trouxe esse pensamento que é baseado nas ideias que Vygotsky traz. Ele tem um livro que se chama Ensaios sobre Defectologia, que é um livro, né, a gente só tem ele em espanhol, em que ele estuda as deficiências, né, e ele apresenta o quanto essa criança se beneficia quando ela está em contato com outros que não tenham deficiência. Então, o Vygotsky, lá em 1930, ele já defendia que essas crianças com deficiência deveriam estar incluídas nas escolas junto com as crianças não deficientes, que não tivessem deficiência. Por quê? Porque a partir daí ela teria uma interação e a possibilidade de crescimento e de desenvolvimento seria bem maior, né? Então, né, o pensamento dele é mais ou menos assim: a imagem do aluno especial, com características de linguagem que dificulta o diálogo, é constituída por uma expectativa de limites e impossibilidades. Né? Então, quando a gente olha esse aluno e só vê as dificuldades, então a gente limita as possibilidades. A manifestação do educando acaba sendo desconsiderada e silenciada. Né? Por quê? Porque a gente só vai olhar naquilo que está marcante naquela criança, naquele aluno. Né? Então, se ele tem deficiência, né, intelectual, eu só olho a deficiência intelectual. Então, ele tem um déficit cognitivo, então ele tem o cognitivo prejudicado e, portanto, ele não tem capacidade, ele não tem possibilidade de aprender e se desenvolver. O que a gente está fazendo com essa criança? A gente está silenciando e justificando o não aprender por essa deficiência que ele apresenta. Da mesma forma, quando se tem uma deficiência visual, ele tem uma deficiência visual, então isso falta para ele, portanto, ele não consegue. E, novamente, a gente silencia. Então, o que a gente precisa já quebrar, né, de imediato, quando a gente está trabalhando com a questão da inclusão e da própria educação especial, são esses preconceitos que nós fomos adquirindo ao longo da nossa existência em relação ao diferente, e, no caso, em relação à pessoa com deficiência. Né? Historicamente, ela foi vista como incapaz, né, como uma pessoa impossibilitada, como uma pessoa limitada, né, como alguém que não teria condições nem capacidade de desenvolvimento. Né? Durante muito tempo, elas foram excluídas dos processos sociais, né, tanto da escola quanto dos outros espaços sociais, mesmo dentro da família. Então, historicamente, as marcas da diferença, não é, dessas pessoas, elas foram
consideradas, foram olhadas de uma forma bastante preconceituosa, né? Então, então a gente precisa começar a quebrar esses preconceitos, né, em relação ao diferente. O fato dele ter uma deficiência visual, uma deficiência auditiva ou surdez, ou ter uma deficiência intelectual, não tira dele a condição humana de se desenvolver. Ele é uma pessoa. Então, sempre quando alguém vem para mim e fala assim, Rodrigo, eu tenho um aluno surdo na minha sala. Peraí, você tem um aluno, então vamos ver quem é esse aluno. É o João, que vem de tal família, que tem tal experiência, que viveu desse jeito, que já passou por tal escola, que tem uma história. A última coisa que eu quero saber é que ele é surdo. A primeira coisa que eu quero saber é de onde ele vem, quem é ele, qual a história dele, né, dessa criança. Né? E geralmente as pessoas não, peraí, né? Acontece muito, né, muitas vezes, assim, crianças com síndrome de Down, né? Quantas vezes eu sou chamada, né, vou para a escola, eu tenho um aluno com síndrome de Down, né, na sala de aula, e eu estou com muita dificuldade de trabalhar com ele, aquela coisa toda, e aí eu vou lá para ver, né, para pensar junto quais estratégias, o que pode ser feito, né? E aí, quando a gente chega na sala, a gente percebe o quê? Que essa criança, né, que esse aluno que tem a síndrome de Down, é um entre tantos outros alunos que tem uma série de dificuldades que ele muitas vezes ele não tem, né? E muitas vezes ele não tem tantas dificuldades como outros alunos que não têm a síndrome de Down, e a professora só olha para ele porque ele tem síndrome de Down, né? Então, a gente precisa quebrar essas marcas, né? Quebrar essa forma de olhar esse diferente. Aí tem uma história que eu gosto bastante, eu não sei quem é o autor da história, mas que eu vou contar aqui para vocês, para a gente começar a pensar um pouco nisso, né? Como é que a gente interpreta, né, o diferente. Então, imagine por um instante que você está visitando um viveiro de rosas. Você percebe uma agitação lá fora e vai investigar. Você encontra um jovem assistente lutando contra uma roseira. Ele está tentando forçar as pétalas da rosa a se abrirem e resmunga insatisfeito. Você lhe pergunta o que está fazendo e ele explica: meu chefe quer que todas essas rosas floresçam essa semana. Então, na semana passada, eu cortei todas as precoces e hoje estou abrindo as atrasadas. Você protesta dizendo que cada rosa floresce a seu tempo. É absurdo tentar retardar ou apressar isso. Não importa quando a rosa vai desabrochar. Uma rosa sempre desabrocha no momento mais oportuno para ela. Você olha novamente a rosa e percebe que ela está murchando. Mas quando você o alerta, ele responde: isso é mal. Ela tem desabrochamento congênito. Vamos ter que chamar um especialista. Você diz: não, foi você quem fez a rosa murchar. Você só precisaria satisfazer as exigências de água e luz da planta e deixar o resto por conta da natureza. Você mal consegue acreditar no que está acontecendo. Porque o chefe dele é tão mal informado e tem expectativas tão irreais em relação às rosas. As crianças não diferem das rosas em seu desenvolvimento. Elas nascem com a capacidade e o desejo de aprender. E aprendem em ritmos diferentes e de modos diferentes. Se formos capazes de satisfazer suas necessidades, proporcionar um ambiente seguro e propício e evitar nos intrometer com dúvidas, ansiedades e calendários arbitrários, aí então, como as rosas, as crianças irão desabrochar, cada uma a seu tempo. Então, eu gosto dessa história porque nos faz lembrar muito do que acontece com muitas crianças dentro das nossas escolas, né, com muitas crianças, principalmente crianças com deficiência. Né? Muitas vezes a gente tem uma necessidade de dar um laudo para essa criança, né, de saber qual é a deficiência que ela tem, como se esse laudo e a constatação dessa deficiência justificasse o não aprender dessa criança, justificasse as dificuldades que ela apresenta.
E muitas vezes a gente não percebe que, na verdade, o que está falhando é a forma como a escola organiza os seus processos educativos para atender às necessidades dessa criança e dar a ela condição de desenvolvimento, de aprendizagem, não é? Tem um autor que é o Forstein, que ele diz assim, né? Ele aponta o dedo, né? Ele fala assim, olha, quando você diz para uma criança, você não consegue aprender, né, um aluno, você não consegue aprender, perceba que tem um dedo apontado para ela, mas tem aqui, ó, 3 dedos apontados para você. O que foi que você fez para que ela pudesse se desenvolver? Quais foram as condições dadas para que isso acontecesse? Né? Que aspectos foram considerados nesse desenvolvimento? Então, não adianta a gente apontar o dedo para a criança, ah, você não aprende porque você tem deficiência, você não aprende porque você é isso, porque você é aquilo. Né? O que a gente precisa pensar, né, isso, a educação inclusiva, ela tem essa perspectiva, é quais são as ações pedagógicas, qual é a organização escolar que serão realizadas, as organizações que serão organizadas para que essas crianças possam ser atendidas. Né? E considerar que cada criança é uma. Né? O fato de uma pessoa ter a mesma deficiência que a outra não significa que elas tenham características iguais. Né? Isso, assim, até mesmo, gente, né? A gente tem a mania de achar toda autista é assim. Não, a criança autista ela é diferente, cada uma é uma. Né? Tem algumas características que são semelhantes, mas cada uma é uma. Então, não existe receita para atender determinado tipo de criança com determinado tipo de deficiência. Né? O que a gente precisa é conhecer essa criança, esse aluno, e a partir né, do conhecimento desse aluno, organizar as ações escolares para que esse aluno possa ser atendido. Né? E muitas vezes a gente cria uma série de expectativas, né? A gente se sente inseguro, a gente se sente extremamente, desculpa, passei aqui, até insatisfeito com as nossas ações, a gente fica cheio de dúvidas e incertezas, não é? Porque o trabalho com alunos, né, com deficiência, ele gera, sim, essas dificuldades, essas incertezas, mas muitas vezes a gente cria essas dificuldades e essas incertezas. Né? E o primeiro passo é o conhecimento real do aluno que a gente está trabalhando, independente do que ele apresenta. E aí, sim, a gente pode organizar para fazer esse atendimento. A gente sempre precisa pensar que o aluno com deficiência, o aluno com autismo, o aluno com altas habilidades de superdotação, que é o público-alvo da educação especial, o aluno com dificuldades de aprendizagem, o aluno em situação de fracasso dentro da escola, ele é, antes de tudo, um aluno. Não é? Então, ele é um aluno da escola, que é uma outra coisa que acontece também. Né? Muitas vezes, o aluno que é diferente, ele acaba sendo aluno daquela professora e ele deixa de ser aluno da escola. Né? Ou ele é aluno do tutor. Né? Isso acontece muito com alunos com deficiência. Né? Quando se tem o tutor dentro da sala de aula, ele passa a ser aluno do tutor. Né? Sendo um aluno, na condição de aluno, é um aluno da escola. A escola é responsável por esse aluno. Ele não é uma responsabilidade única e exclusiva do professor ou do tutor. Ele é uma responsabilidade da escola. Né? A educação inclusiva, ela tem essa condição, ela nasce de um trabalho coletivo. Então, a escola, ela precisa necessariamente ter uma equipe, né, coesa, uma equipe que tenha um projeto pedagógico, que seja aberto a atender a essa diversidade de alunos que chegam à escola. Então, essa é uma condição. Né? Porque aí a gente concebe o aluno com deficiência como um aluno, e não como um aluno de inclusão. Ele não é um aluno de inclusão.
Quando a gente fala assim, ele é um aluno de inclusão, a gente está dizendo que ele não é nada dentro da escola, ele não é uma responsabilidade da escola, né? E a palavra tem força. Né? Então, quando a gente chega, né, eu chego nas escolas e é corrente isso nas escolas, né? A gente chega lá, eu tenho um aluno de inclusão, aqui na escola tem 5 alunos de inclusão. Aí eu falo, gente, não é um aluno de inclusão, é o aluno da escola. É um aluno da escola que tem uma deficiência intelectual, é o aluno da escola que tem uma deficiência visual, não é? Mas ele é um aluno da escola, ele não é um aluno de inclusão. Que, na verdade, todos são de inclusão, se a gente pensar. A escola toda, ela está ali para incluir todo mundo, então todos são de inclusão, não é? Então, a gente precisa estar muito atento, porque, assim, a palavra tem poder, né, gente? Ele é um ser humano, né? Então, olhar para esse aluno como ser humano, aberto ao mundo, que não se reduz aqui e agora, né? Ele é portador de desejos, movido por esses desejos. Então, a gente concebe esse aluno como ser humano, primeiro de tudo, não é? Ele é um ser social, que nasce, cresce em uma família, que ocupa uma posição no espaço social, que está inscrito nas relações sociais. Então, ele é resultado dessas relações, por mais limitadoras que sejam. Quantas vezes a gente pega alunos, né, com deficiência, que o único espaço de relação social que ele tem é dentro da própria família, de repente com a mãe, é só a mãe. Ele sai, ele anda com a mãe, ele sai com a mãe, ele vai com a mãe, mas é esse, né? Ele tem isso, ele tem essa relação social com a mãe, e isso tem que ser considerado no processo, né, de atendimento dessa criança. E ele é um ser singular, né? Então, ele é um exemplar único da espécie humana, que tem uma história, interpreta o mundo, dá um sentido a esse mundo, a posição que ocupa nele, as suas relações com os outros, a sua própria história, a sua singularidade. Então, ele sendo esse ser singular, ele é único, né? Então, não dá para comparar. Né? Olha, eu já trabalhei com muitas crianças, né, com paralisia cerebral. Gente, não tem uma igual a outra. Cada uma é de um jeito, cada uma pensa de um jeito, cada uma se relaciona de um jeito. Eu trabalhei com muitas crianças com deficiência intelectual da mesma forma, não é? E assim, mesmo, né, com a deficiência intelectual, ele tem a própria forma de interpretar o mundo. Né? Então, assim, olhar de uma forma singular, não fazer julgamento, acho que uma das coisas que a gente tem muito, né, nas escolas é esse sentido de julgar o outro, né? Não dá para julgar sem conhecer. Aliás, julgamento acho que nunca pode estar presente na relação pedagógica. A gente precisa olhar essa criança, né, como ser único e individual. Roseli, Oi? a Pamela quer te fazer uma pergunta. Vamos lá, Pamela. Professora, você abordando essa questão, né, da inclusão, em algumas palestras eu tenho falado, aqui em Paraty, onde eu moro, a gente está num processo novo, né? Nós fomos inseridos em 2017 num processo bem assim, sem definição do que é a proposta da educação inclusiva e também do trabalho do profissional que atende aluno com deficiência, né? Foi mais uma questão de justiça, de uma demanda que vem de muito tempo das famílias, e a prefeitura, para atender e não receber também punição, fez um processo seletivo, que começou não exigindo, né, formação adequada. E não sei se caberia aqui, mas é uma questão que me inquieta muito, e sempre polemizo nas escolas. A questão de quando a gente atende um aluno que ainda não fez o desfraude e que ele está numa idade que já deveria, né, em tese, no pensamento dos profissionais, não usar fralda, mas é uma questão também como a família aborda essa questão do desfraude, né? Aí vem aquela velha questão que eu, enquanto professor, ou então você, enquanto agente de apoio, não tem obrigatoriedade de fazer higienização, né, do aluno.
E aí eu vim com a pergunta, então qual é a proposta que você tem? Já que você acha, Não né, é, esse não é, não é gestor, que não já que tenha você pensa que não tem obrigatoriedade, não. Existe uma obrigatoriedade, sim. A escola, Então, ela tem que prover todos os recursos aí eu, necessários, né, para o atendimento dessa criança. Pode continuar. sim, Eu achei que você sim, tivesse... aí eu perguntei qual é a sua proposta, então. A proposta é que a escola entre em contato com a mãe ou o pai e venha fazer esse papel. Aí eu tive um aluno assim, e aí a mãe tinha, além dele, um outro irmão, né? Um outro filho com também deficiência, e morava na zona rural, né? Morava na zona rural. Aí, assim, é impensável você pedir para a escola entrar em contato com a mãe que mora longe, né? Para vir para a escola para fazer a limpeza, né? E o interessante desse processo é que a gente, a coordenação, eu enquanto agente desse aluno, e a mãe e a psicóloga da PAI, a gente começou a trabalhar essa questão de fraude, né? A gente começou a trabalhar e ele acabou se desprendendo disso e começou a não usar mais, até porque ele não, a fralda já não dava mais para ele usar, porque ele já estava, né, ficando bem grande, e eu achei esse processo assim, muito válido, né? E é porque aqui na escola que eu trabalho a gestão mudou. Aí ele achou que não foi adequado, né? Ele achou que não é uma postura, que nós somos profissionais, né? E que a gente não é babá. Aí eu falei para ele, eu não encaro isso como ser babá. Nesse momento, ele está no ambiente escolar, a gente tem que atender, É a né, necessidade da essa criança. demanda, né? E a Isso. gente tem que ter essa Logicamente, sensibilidade, como Pamela, você... eu acho que tem as funções dos profissionais dentro da escola. Então, se a gente tem uma criança que necessita desse apoio, do cuidado pessoal, tem que ter um profissional específico para isso. Além de inclusão, ela garante isso, né? A presença desse profissional. Você, enquanto Sim. professora, você tem um papel a desempenhar junto com essa criança, não é? Então, você tem esse papel. Sim. Se essa criança ela precisa de um outro apoio, é dever da escola proporcionar esse outro apoio para essa criança também. Né? Isso é uma condição realmente do processo de inclusão. A gente vai chegar na legislação ali, aí você vai ver, né, o que eu trouxe para a gente conversar. Mas assim, não Sim. dá enquanto profissional para você simplesmente olhar para aquela criança e falar assim, não, vou deixar ela suja, ela vai ficar aí, e é assim que vai ser, porque não tem. Não é, isso não é ético. Sim, Não é você e é olhar para nesse essa caso, criança né? e dizer para Exatamente. ela, ó, fique aí, que isso não é o meu papel. Não é? A gente tem que lutar, sim, para que se Sim. tenha os recursos necessários, né, para atendê-la. Mas ela é um ser humano que está ali, que precisa ser atendido. E não dá para ficar esperando, não é? Enquanto ela está ali, né, ela está ali esperando por um apoio. Então, é necessário, né, prover Sim. desses recursos. Sim, e é uma questão que não nem polemiza o aluno com deficiência, as crianças de uma forma em geral, né? Sim. E aí a escola ainda não tem a estrutura, aliás, a rede aqui não tem ainda a estrutura, né? Ainda tem muito que assim, avançar, mas a Isso. gente se depara com essas questões porque a gente não tem esse respaldo perante a lei, né? Não tem esse respaldo, e aí gera até esse embate, esse mal-estar, né? E a gente ainda tem aquela situação assim, que nós não somos seletivos, somos contratados, aí também a gente sente que isso pesa, né? Se não acata, olha, né? Você é contratado, pode ir lá na frente isso daí, ir na gestão e não ser A de gente bom tom, esbarra né? nessas barreiras, né, de políticas mesmo, de atendimento, políticas públicas,
né, que precisa né, de mais investimento mesmo, né, para dar suporte. Quando a gente está falando de escola, né, de escola inclusiva, de escola para todos, nós estamos falando de investimento. Né? A escola precisa do investimento para que ela possa atender desde os aspectos físicos da escola, não é? Isso acho que a gente já caminhou um pouco em relação a isso, porque, na verdade, né, hoje as escolas, elas têm uma questão, né, legal, que elas precisam ter adequações dos seus espaços para atender a todas as crianças, então tem, né, uma avaliação, né, dessa estrutura física, mas a gente sabe que é um processo, não é, longo, contínuo, demorado, né, de luta, para que ela possa receber esses recursos e oferecer, de fato, né, aquilo que é necessário para todos os alunos, né? Não só o aluno, aqui nós estamos falando só do aluno com deficiência. Ok? Posso continuar aqui? Então, tá bom. Obrigada, sim. Imagina, pode a qualquer momento, tá bom? Eu estou aqui para a gente conversar mesmo, é bem legal quando vocês se colocam. Então, gente, as práticas educativas, né, na escola em que se diz inclusiva, ela envolve a organização escolar, eu acho que isso que a Pâmela traz para a gente tem que ter uma organização escolar, né, tem que ter uma estrutura física adequada para atender a todos os alunos, né, alunos com deficiência física, então, assim, tem que ter essa eliminação das barreiras arquitetônicas, para que essa criança possa se locomover dentro da escola, então, rampas, né, corrimão, sinalização tática, tática não, sinalização tátil, então tudo isso é necessário que se tenha dentro da escola. A organização do material escolar, né, a presença dos apoios para o atendimento dessas crianças, então se tem um aluno surdo, precisa do intérprete de Libras, se tem um aluno que tem uma dificuldade de locomoção e precisa de apoio físico, né, da área da saúde, é necessário. Então, existe sim, né, toda uma legislação que a gente vai ver ali, né, logo a seguir, que garante essas condições para que a escola possa atender a todos os alunos. É necessário pensar na formação profissional né, tanto dos professores como dos agentes escolares, porque muitas vezes a gente tem toda a estrutura física da escola, né, organizada, mas a gente tem dificuldades nas relações humanas dentro da escola. Né? As atitudes preconceituosas estão muito presentes dentro das escolas. Não é? Professores que não compreendem a necessidade de um aluno com deficiência, os preconceitos, né, existentes dentro desse espaço em relação aluno-aluno, aluno-professor, aluno-família. Muitas famílias elas têm uma dificuldade muito grande de lidar com o outro diferente. Então, muitas vezes, tem pais que se incomodam de ter, né, colegas com deficiência dentro da mesma sala que seus filhos. Então, trabalhar com essas relações humanas dentro da escola é fundamental para que haja um processo inclusivo de fato, não é? Os recursos pedagógicos e tecnológicos, logicamente, né? Cada criança que vem, a gente precisa se especializar nela, não é? Muitas vezes a gente fala assim, eu sou especialista, né? Eu sou especialista em educação especial, não é? Mas eu preciso me especializar em cada criança que chega para mim, né? Porque cada uma é uma. Então, não adianta, muitas vezes, aquele recurso que eu usei para uma criança que tem a mesma deficiência, não é o ideal para essa outra criança. Então, a gente precisa pensar nesses recursos tecnológicos, muitas vezes de forma personalizada, né? Da adequação. E na perspectiva metodológica também. Então, mexe com toda a estrutura da escola, com o tempo da escola, né? Muitas vezes a gente tem uma criança, né, crianças autistas, isso acontece bastante com elas, que tem um período de adaptação. Então, ela não tem, ela chega na escola, é um mundo totalmente caótico para ela, muitas vezes.
Ela chega porque, assim, ela não consegue, né, suportar determinados sons, tem autistas que não conseguem suportar determinados cheiros, tem autistas que o apelo visual, dependendo das cores, isso desencadeia toda uma reação e um incômodo. Então, a presença dessa criança na escola, ela tem que ser muito bem estruturada e muito bem pensada, inclusive em relação ao tempo de permanência dessa criança na escola, não é, que tem que ser respeitado. E dos vínculos que ela vai criando com os profissionais que trabalham nessa escola. Né? Eu tive, né, um aluno que eu trabalhei na adaptação dele, que a gente começou, né, e aí, né, eu estava com a família, então fazia o atendimento da família, era psicopedagoga da família, né, então eu fiz esse trabalho na escola. Então, no início, essa criança, ela ficava 15 minutos, e ela não entrava na escola, ela ficava na porta da escola. Depois ela começou a entrar na escola, depois ela foi para a sala de aula, depois... Então, é o tempo da criança, não é o nosso tempo, não é o tempo da escola, e isso precisa ser compreendido tanto pela escola, quanto pela família, quanto pelos professores, isso tem que ser uma compreensão, né? Porque mexe com o tempo escolar. A expectativa, muitas vezes, da família é que essa criança vá para a escola e ela fique 4 horas. Essa é a expectativa. Não é? E muitas vezes essa criança ela precisa de um tempo para que ela possa ter esse processo de adaptação, até que consiga permanecer efetivamente na escola às 4 horas. Muitas vezes mexe com o professor, tem professor que tem, né, que gosta de enfeitar a sala e colocar figuras em todas as paredes e deixar tudo, né, enfeitado. E, de repente, tem uma criança que ela tem, né, um déficit de atenção extremamente, né, aguçado ali, e os estímulos visuais tiram a concentração dela. Né? Então, esse professor ele vai ter que compreender que naquela sala ele não pode ter tantos estímulos visuais, ele vai precisar tirar. Como isso é difícil, muitas vezes, gente, conseguir com o professor que ele tire. Não é? Tem crianças que têm hiperatividade, que correm, que não sei o quê, que não conseguem parar, e que muitas vezes ela precisa de um apoio, né? Um apoio físico para que ela possa permanecer. E muitas vezes ela vai precisar que o professor chegue perto dela, coloque a mão nela, né? Para ela sentir esse apoio físico, para ela continuar a atividade. Então, o tempo de concentração dela é meia hora. Então, é o tempo que o professor está na sala, de repente ele olha para ela, ele vê que ele está dispersando, ele vai até lá, só coloca a mão no braço dela, ela olha e ela volta de novo. A concentração. Olha como o professor tem que estar atento. Então, isso mexe, né, com o tempo, com a organização da sala de aula. Né? Tem aluno que o professor precisa trabalhar em pequenos grupos e, de repente, ele precisa mudar, já começar um trabalho individual para poder atender a essa diversidade de aluno dentro da sala de aula, e não só aluno com deficiência. Né? Então, a prática, inclusive, ela mexe, né, com todas né, com a organização, né, da escola, com a formação do profissional, com os recursos pedagógicos, tecnológicos e com a perspectiva metodológica, é numa nova vertente. E tudo isso, né, todo esse atendimento e essa possibilidade da inclusão do aluno na escola se dá dentro de uma concepção teórica, mas dentro de uma concepção legal. Né? Então, conhecer a legislação é muito importante para quem trabalha com educação, né? Especificamente quem trabalha com a inclusão de alunos dentro do espaço escolar. Né? Então, a história da pessoa com deficiência, né, sobre a ótica da lei, e aí a gente pode, né, iniciar com a nossa Constituição Federativa do Brasil de 1988. Né? A gente sempre fala que ela deu essa abertura para que se pensasse na inclusão como um direito, não é? De que a educação é um direito de todos. Antigamente a gente falava assim, né? A educação é direito de todos, inclusive... Não, gente, quando a gente fala inclusive, a gente já está colocando do lado, né? A educação é direito de todos. E ponto final. Né?
Então, isso está presente na nossa Constituição Federativa do Brasil de 1988, né? Inclusive, a Constituição, ela traz, né, num dos seus artigos, o atendimento educacional especializado para alunos com deficiência. Então, já estabelece na Constituição que a criança, né, que apresentar alguma deficiência, ela tem direito ao atendimento educacional especializado, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, não é, que destaca que nenhuma criança ou adolescente pode passar por situações de vexame, né, que toda criança e adolescente tem direito a uma educação integral, que toda criança com deficiência tem direito ao atendimento educacional especializado. O ECA, ele nos diz isso, tá? Aí a gente tem alguns documentos que são internacionais que foram fundamentais nessa perspectiva da educação inclusiva. Entre esses documentos, a Declaração de Salamanca é considerado um marco na área da educação especial, na área da educação inclusiva, não é? A Declaração de Salamanca, ela foi elaborada em 1994, né, no encontro de países do mundo inteiro em Salamanca, na Espanha, e desse encontro, né, tinha mais de 100 representações, né, do país, dos países, né, e nesse encontro os países eles firmaram, né, essa declaração e se comprometeram a transformar, né, nas escolas, os sistemas educativos em sistemas educativos inclusivos, né, e que integrasse, né, incluísse, na verdade, todos os alunos, todas as crianças, independente, né, do que apresentassem. No Brasil, a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? A Lei de Diretrizes e Bases também foi um marco, né? Eu participei efetivamente, né? Já estava atuando. O Estatuto da Criança e do Adolescente também, né? Eu cheguei aí para Brasília para a gente brigar lá para ser aprovada, né, a lei. Então, foi um marco muito importante, né? Porque antes do estatuto, não é, a gente tinha a criança e tinha o menor, né? E era chamado de menor. E o menor não tinha direito nenhum, né? O menor, ele ia para a FEBEM, o menor era, né, de certa forma, não tinha garantia de, ele poderia ser, né, tirado da família sem nenhum tipo de intervenção, ele era encaminhado e enviado para qualquer lugar, né, sem a gente ter conhecimento, e com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente conseguiu, né, modificar um pouco essa realidade. Hoje todos são crianças e adolescentes, né, nem se usa mais o termo menor. Então isso foi muito importante, né, quando foi né, foi aprovado, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E, da mesma forma, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, né, que foi uma lei também que foi bastante discutida, a gente, né, teve várias consultas, e o que a gente, né, no campo da educação especial, nós ficamos, na época, bastante, um pouco decepcionados, né, porque o que a gente queria era que a questão dos alunos com deficiência e o público-alvo da educação especial fosse contemplado ao longo de toda a lei, né? Então, falou, né, dos fins da educação, peraí, vamos colocar a questão da pessoa com deficiência. Discutiu o ensino fundamental, vamos discutir a questão do aluno com deficiência no ensino fundamental, da educação infantil, no ensino técnico, né? Mas aí, né, o que aconteceu foi que a lei ela acabou destinando um capítulo próprio para a educação especial. Então, a gente tem um capítulo 5º, que é todo destinado à educação especial, né? E o que acontecia muitas vezes, né? O que aconteceu muitas vezes, né? As pessoas, elas estudavam a Lei de Diretrizes e Bases, aí quando chegava no capítulo 5, pulava o capítulo, porque isso aqui não é interesse. Né? Então, esse foi né, esse era o risco que a gente colocava, né, que poderia acontecer, e que realmente aconteceu.
durante bastante tempo, né? Então esse capítulo diz respeito só às pessoas que se interessam por esse tema da educação especial. E, na verdade, não, a educação especial, ela deve ser, né, alvo de estudo, de indagação de todo mundo que trabalha com educação, né? Mas ficou um capítulo à parte, né? Nesse capítulo 5º, acho que são 3 artigos que discutem desde do atendimento educacional especializado, coloca a educação especial como modalidade de educação, né? Uma coisa importante que veio foi o atendimento educacional especializado já na educação infantil, que antes não tinha. Então, isso foi muito importante. Quer dizer, hoje a criança da educação infantil tem direito ao atendimento educacional especializado, que não acontecia antes, né? Muitas vezes ela só era atendida quando ela chegava no primeiro ano, né, do ensino fundamental, né? E não tinha na educação infantil. Isso foi extremamente importante. Fala também sobre a terminalidade específica, né? Esse termo que foi bastante discutido, até agora a gente indaga muito sobre isso, né? Porque, né, de acordo com a lei, né, alguns alunos não conseguiriam atingir o nível de ensino, ou chegariam no seu limite, então a gente tinha que dar para ele a terminalidade específica, né? E aí, se a gente entrar na perspectiva lá de Vygotsky, como é que a gente vai dizer que a pessoa, ela chegou no limite, ela atingiu o limite, né? Então, isso foi bastante discutido também e continua sendo discutido. Em 2001, a gente tem as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica, que é outro documento bastante importante também, não é? Porque ele já traz as diretrizes de funcionamento da educação especial, como é que a educação especial ela tem que funcionar dentro da educação básica, né, que perpassa todos os níveis de ensino, desde a educação infantil até o ensino fundamental. Ele vai dispor sobre a formação do professor, então que a gente tem que ter professor preparado e professor capacitado para trabalhar com essa criança, né? Então, o professor preparado é o professor da educação comum, né, do ensino regular, que deve ter na sua formação o contato com essa discussão, né, sobre o aluno com deficiência ou público-alvo da educação especial. E os professores, né, especialistas ou preparados são os professores que vão trabalhar com atendimento educacional especializado, especificamente. Então, foi importante. Em 2008, a gente tem a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Em 2011, a gente tem o Decreto 7.611 sobre a educação especial, e aí esse decreto ele dispõe sobre a organização do atendimento educacional especializado, como é que ele tem que funcionar, né, como os professores vão atuar, né, a gente vai falar um pouquinho sobre ele também. E a Lei Brasileira de Inclusão, em 2015, que foi, né, um marco também, que estabeleceu diretrizes em todas as áreas, não só na área educacional, na área de transporte, na área de lazer, na área de trabalho. Então, é uma lei abrangente, né, que fundamenta todo o direito da pessoa com deficiência de estar e ser no mundo, né, e garante os recursos, né, para que ela possa se beneficiar e participar efetivamente de todos os processos sociais. Então, essa é uma lei extremamente importante, né? Então, como eu falei, a Constituição, né, de 88, da Federativa do Brasil de 88, no artigo 208, ele estabelece o atendimento educacional especializado, e aí usa aqui, tá, gente, aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Porque nesse momento se usava o termo portador de deficiência, né? Tanto no ECA quanto na Constituição Federativa e em outros documentos que vocês, né, podem ter contato, porque ainda se usava essa terminologia, portador. Né? E depois tem todo um questionamento, porque assim, ninguém porta a deficiência, né? Você tem um porte de arma, o que você faz? Você tira, né? Ah, eu quero levar, eu levo comigo. Se eu não quero, eu deixo. Ninguém deixa a deficiência está ali.
né? Então, se ele tem uma deficiência física, ele vai levar a deficiência, ele não está portando a deficiência física, né? Ele tem uma deficiência física. Então, isso foi mudado, né? Hoje a gente fala pessoa com deficiência, não é? Então, isso é importante, que a gente usar, né, a terminologia correta, né, para não cair nessa, né, nesse erro. Então, tanto o Estatuto como a Constituição, como o ECA, vai garantir o atendimento educacional especializado para pessoas com deficiência. A Declaração de Salamanca, como eu já falei, né, então ela vai estabelecer que é esse resultado dessa reunião, que reuniu países do mundo inteiro e que afirmam realmente que todas as escolas deveriam acomodar todas as crianças, independentemente de suas condições. Então, a declaração ela traz isso. A Lei de Diretrizes e Bases que eu falei para vocês, né? Então, lá no artigo 58, coloca a educação especial como modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, né? Então, é preferível que esse atendimento aconteça na rede regular de ensino, mas ele pode acontecer em instituições especializadas. Então, esse aluno que está na escola, que ou ele tem deficiência, ou ele tem transtorno global de desenvolvimento, ou ele tem altas habilidades de superdotação, ele tem o direito ao atendimento educacional especializado paralelo ao ensino regular. Então, por exemplo, ele está na escola, então ele frequenta a aula normalmente no período da manhã, no período da tarde ele tem um atendimento educacional especializado com um professor especializado que vai atender esse aluno, né? Isso que a lei garante para esse aluno. Esse atendimento educacional especializado, ele não é aula de reforço, não é? Ele é um atendimento especializado, por isso ele precisa de um professor especialista. Então, esse professor especialista, né, da área da deficiência, ele vai trabalhar especificamente com essa criança. Então, se for uma criança, né, surda, então esse professor especialista, ele vai trabalhar com a língua brasileira de sinais, com Libras, ele vai trabalhar com português, ele vai trabalhar especificamente naquilo que o aluno precisa para que ele possa se beneficiar do ensino comum, né? Se é um aluno com deficiência visual, esse professor ele vai ensinar o braille para essa criança, ele vai ensinar a mobilidade para que esse aluno possa se mover dentro dos espaços sociais, né? Ele vai trabalhar com os estímulos auditivos, tátil, para que essa pessoa possa desenvolver, né, essas habilidades, mas esse aluno, no outro período, está na sala comum, estudando junto com os outros. Da mesma forma, com deficiência intelectual, ele vai trabalhar com as estratégias de aprendizagem, com a memória, com os processos cognitivos dessa criança, para que essa criança possa né, aprender a aprender e necessariamente isso vai ter um reflexo dentro da sala de aula comum, né? Então, por isso que é uma modalidade de educação escolar, que ele é um modelo diferente, ele não é igual ao que acontece na sala de aula comum, e por isso que ele não é reforço também, que muitas vezes confunde, né? As pessoas confundem, acham que o atendimento é reforço, e que pode ser qualquer professor, não pode ser qualquer professor, né? Tem que ser um professor especialista, habilitado naquela área de atuação. Então, serviço de apoio especializado, né? Então, o atendimento, mas ele pode ser feito nas escolas, classes ou serviço especializado, ou seja, essa criança ela pode, de manhã, frequentar uma sala de aula comum, numa escola comum, e à tarde ter um atendimento educacional especializado em outra escola especializada, né? Necessariamente não precisa ser na mesma escola. O importante é saber que ele tem o direito a esse atendimento. E a faixa etária, que eu falei para vocês, extremamente importante, né? De 0 a 6 anos já pode começar a ter esse atendimento. Isso foi um marco, né? As diretrizes nacionais de educação especial na educação básica, né? Que eu já coloquei lá para vocês.
adota o conceito de necessidades educacionais especiais e da educação inclusiva, né? O que vai ter uma implicação muito significativa, né? Porque quando se pensa que esse aluno ele tem uma necessidade educacional especial, a gente tira a ênfase do aluno e coloca a ênfase aonde? Na escola. É a escola que tem que se adaptar para atender o aluno, e não ao contrário, né? O que nós tínhamos antes, gente? Geralmente a criança, eu trabalhei durante muito tempo com classe especial, né? Ou seja, os alunos, eles ficavam só comigo na escola. Eu era professora especializada e tinha uma classe especial. Então, eu trabalhava com essa criança dentro da sala especial, ela não ia para a sala comum, e somente quando essa criança estivesse preparada é que ela iria para a sala comum, né? E o que a gente percebeu ao longo de tudo isso, a minha pesquisa de mestrado e doutorado foi em cima disso. Raramente a criança saía da sala, primeira coisa que raramente a criança saía da classe especial. Ela passava anos e anos nas classes especiais e elas não voltavam para a sala comum. Quando elas voltavam para a sala comum, a tendência é elas retornarem para a classe especial. Por quê? Porque elas tinham muita dificuldade de se adaptar a uma sala comum. Então, o tempo de permanência nas salas especiais eram grandes, eles ficavam muito tempo, e a possibilidade do retorno à sala comum era quase inexistente. Então, a criança passava anos e anos na escola e acabava saindo, né? Ou ia, porque assim, ela ficava na classe especial, aí ela tinha 12, 13, 14 anos, só que o nível de aprendizagem dela estava de primeira série. O que acontecia com ela? Ela ia para uma sala de primeiro ano, de segundo ano, junto com crianças menores que ela. Gente, não se adaptava. Ela acabava ou saindo, ou desistindo, ou a família tirava, ou ela retornava, ou ela ia para a instituição especializada, né? Então, antes se tinha muito isso, que primeiro a gente tem que preparar a criança para depois preparar a escola. Não, hoje a criança vai para a escola, e é a escola que tem que se adaptar para atender a essa criança. Gente, até aqui tudo bem? Tudo certo? Vou falando. E aí, gente, a gente tem essa Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva de 2008, que é a vigente até esse momento, né? No final do ano passado, a gente teve toda uma discussão, não sei se vocês acompanharam, que o presidente sancionou uma nova Política Nacional de Educação Especial, que foi extremamente questionada, pela sua inconstitucionalidade, porque ela acabava trazendo uma série de conquistas em relação à inclusão que já, a gente já tinha conquistado, e de fato ela acabou ela acabou sendo cassada, não houve, ela não foi para frente, né? Então, a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva de 2008, é a vigente até o dia de hoje. Eu não sei, daqui para frente, o que vai acontecer. Mas houve toda essa manifestação, porque realmente a proposta colocada em 2020 era uma proposta ultrapassada, retrógrada, que tirava alguns direitos já conquistados. Então, essa Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, ela vai estabelecer o quê? Que cabe aos sistemas de ensino, ao organizar a educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, disponibilizar as funções de instrutor, então, olha, tradutor, intérprete de Libras e guia intérprete, bem como de monitor ou cuidador dos alunos com necessidade de apoio nas atividades de higiene, alimentação, locomoção, entre outras, que exigem auxílio constante no cotidiano escolar. Então, Pamela, olha aí, a Política Nacional, ela garante isso. Então, essa criança, ela tem que ter o intérprete, tem que ter o guia intérprete, tem que ter o professor, mas se ela precisar do cuidador, ela vai ter que ter o cuidador. Isso, essa é o que estabelece a lei para essa criança. Então, dizer assim, não tem lei que respalda? Tem lei que respalda, sim, e que dá essa garantia. Tá?
A educação inclusiva assume espaço central nos debates, né? E que busca a superação da lógica da exclusão, né? Acho que é um alerta, né, dessa escola que é seletiva, que é excludente. Então, a política nacional, ela coloca em destaque isso, que a nossa escola, ela não pode ser uma escola excludente, ela precisa ser uma escola que seja inclusiva, né? Começa a se repensar a organização da própria escola, de classes especiais, né? E aí isso implica numa mudança estrutural e cultural da escola para que todos os alunos tenham suas especificidades atendidas. Então, a política, ela vai mexer mesmo com essa, né, concepção de escola homogênea, né? Não existe isso, a escola é o espaço de diversidade, então a gente precisa mexer com ela. O decreto 7.611 de 2011, que é especificamente sobre, né, a educação especial, ele vai estabelecer, né, que a garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, né, e aqui vai falar da equidade, né, então um aluno que tem uma determinada deficiência, ele tem o direito do atendimento educacional especializado, porque ele precisa desse apoio para que ele possa ter o seu direito educacional garantido, né? É uma condição. Se a gente deixar numa sala comum, somente na sala comum, sem um atendimento educacional especializado, a gente não está garantindo a ele as mesmas condições de oportunidade para que ele possa se desenvolver. Então, o atendimento educacional especializado é um direito, né, dessa criança. O aprendizado ao longo de toda a vida. Oi, Pamela, pode falar. Ele quer falar, Pamela quer falar? Vai lá, vamos lá, é para falar mesmo. Professora, esse cuidador que está na legislação, ele é um profissional específico? Por exemplo, né, como eu falei, eu sou agente de apoio, né? Uhum. Aí eu auxilio esse aluno na parte pedagógica, né, a realizar a atividade adaptada, mas esse cuidador é um profissional específico ou, nesse caso, como eu relatei, quem ajudava ele a fazer a higienização, né? Quando ele ainda estava na questão da fralda. Aí, esse cuidador, ele é um profissional específico ou o monitor educacional, como a nomenclatura, ou agente de apoio? Porque assim, a lei, ela estabelece a função, que tem que ter esse profissional de apoio, mas ela não estabelece os critérios. Cabe aos municípios, aos sistemas de ensino, né, estabelecer esses critérios. Então, quando se abre um concurso para um cuidador, tem que estar lá qual é a função, né? O que ele vai fazer, não é? Então, cada município, cada sistema de ensino, cada, né, prefeitura mesmo, estabelece essa função, né? Essa exigência, né? Quais são as exigências desse cargo para o atendimento desse aluno? Então, não tem, assim, um controle. Por isso que se você for ver, assim, né, Campos do Jordão, eu trabalhei até o ano passado, eu trabalhava como professora especialista em Campos do Jordão. Lá é uma terminologia, lá é ADI, parece, Taubaté é outra, cada, né, local tem um nome diferente, mas é estabelecido pelo sistema. Porque anteontem a Câmara aqui de Paraty aprovou as atribuições sem consulta pública, no sentido assim, sem consultar nós, agentes, em relação à questão das atribuições e também em relação à lei. Aí, dentro das atribuições, tem essa questão, né, da higienização do aluno, do ambiente onde você vai trabalhar com o aluno, e também tem uma questão que a gente levantou até a indagação, porque vai para o lado da saúde mental, né, que é analisar o comportamento do aluno no sentido do desenvolvimento do trabalho, sabe? Então, eles têm essa rapidez de fazer o concurso público para efetivar, e foi aprovada em 2 votações no mesmo dia.
Aí, aí dentro dessas atribuições tem essa questão da higienização que eu penso assim, poxa, tá dando polêmica e muitas escolas a direção e a gestão não concordam, mas né, passou pela Câmara, foi aprovado, e aí por isso que eu fiquei nessa dúvida, porque assim, dentro das atribuições nossas tá como a gente fazer também esse papel, né, de auxiliar o aluno. Não é que a gente está se negando, é porque a gente quer estar afinado com a lei, né? mas e aí a gente é tratado assim, é visto como se fosse multiuso, né? 1001 utilidades. Então, acho que tem que definir, porque o objetivo é proporcionar socialização, autonomia, né? A evolução na parte pedagógica, e tem algumas questões que ultrapassam, né? Que ultrapassam a proposta que a gente entende como garantia ali do aluno dentro do ambiente da escola, né? Aí por isso que eu fiquei nessa dúvida, porque a gente foi pego assim de surpresa. Vai muito pelo bom senso de quem está organizando, né, esses cargos e essas funções e as atribuições de cada um desses profissionais que vão atuar. Mas está muito, né, em função daquilo, de quem está fazendo essa organização. Mas foi de cima para baixo. Sem a participação. E foi aí, de cima para baixo. Aí o que a gente vai ver? Uma falha quando estiver ali, né, com o aluno, porque aí ele não vai ter, né, os recursos necessários para o seu desenvolvimento, né, integral e real. Precisa da participação. Inclusive até assumir turma na ausência. Até assumir turma na ausência tudo, né? regente. É tudo. Tudo. Aí a gente fala, peraí, é um multiuso. Não é assim. E quem faz tudo... eu não tenho pedagogia. Eu não tenho pedagogia. Agora, uma coisa que é importante, assim, para o atendimento educacional especializado, aí não, aí tem a função e aí tem o critério, né, que tem que ter formação dentro da área, né, para que se abra um concurso, então tem que estar muito especificado. No apoio, realmente, não tem essa especificação. Aí, cada um está fazendo do jeito que acha que tem que fazer, que é essa coisa, né? Que convém, né? Pois é. Tá bom? Tá bom, obrigada. Imagina, né? Acho que a gente pode andar um pouquinho. Aí a LBI, que eu falei para vocês também, né, que vai garantir essa educação ao longo de toda a vida, e o poder público ele tem que né, assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar e acompanhar e avaliar todos os processos, né, de atendimento dessa pessoa. Novamente, a própria Lei de Diretrizes e Bases traz esse apoio escolar, né, os profissionais de apoio escolar, que estão, né, tão em falta aqui. E aí, gente, com relação ao atendimento educacional especializado, o que a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, nos coloca? Primeiro, que é a transversalidade da educação especial, desde a educação infantil até o ensino superior. Então, a pessoa com deficiência, com transtorno global de desenvolvimento, com altas habilidades de superdotação, tem o direito do atendimento educacional especializado desde a educação infantil até o ensino superior. Então, hoje, nas universidades, elas geralmente têm setores de atendimento para essas pessoas, porque é uma obrigatoriedade. E também na educação infantil. O atendimento educacional especializado, continuidade da escolarização nos níveis mais elevados de ensino, a formação de professores para o atendimento educacional especializado e capacitação dos demais profissionais da educação para a inclusão escolar. Então, hoje, em todos os cursos de licenciatura, é obrigatoriedade a discussão sobre essas questões, seja em disciplina, ou seja em conteúdos inseridos nas disciplinas. Então, isso tem que ter. E a política também vai falar da participação da família e da comunidade, não é? Que é fundamental no atendimento dessa criança, né? A política fala dessa acessibilidade, né, urbanística, arquitetônica, nos mobiliários, transporte, comunicação e informação.
e na articulação intersetorial na implementação implementação das políticas públicas, né? O que está trazendo aqui, gente? Que é necessário esse trabalho de articulação, porque muitas vezes a criança, o aluno com deficiência, ele precisa de outros atendimentos que não só do campo da educação. Ele precisa do campo da saúde, muitas vezes, né? No campo da assistência social, porque geralmente, né, são crianças oriundas de famílias pobres, né? Então, que precisam do atendimento, né, na área da assistência social. Então, a articulação, né, para que haja realmente o atendimento dessa criança, o atendimento integral desse aluno, né? Então, a política, o foco dela é a questão escolar, não é? Mas também ela vai abordar o papel da sociedade, né? Que a sociedade tem em relação à educação inclusiva, né? Porque se pretende que a inclusão ela não aconteça assim, né, somente na escola, mas que ela aconteça também na sociedade. E por isso a gente tem uma diferença, né, do que é educação especial, e que as pessoas confundem também, né, educação especial e escola especial, né? Escola especial, ela é a escola que ela é exclusiva para alunos com deficiência, né? Hoje a gente tem poucas escolas e a tendência é a diminuição ainda maior, né? Porque a gente entende que toda pessoa com deficiência, todo aluno, toda criança em idade escolar deve estar na escola, independente do que ela apresenta. Mas a gente ainda tem algumas escolas especiais que são, né, exclusivas para crianças com deficiência. A educação especial, por sua vez, ela ela vai dar suporte para que esse aluno possa estar dentro da escola, né? Então, a educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional especializado e disponibiliza os recursos e serviços e orienta quanto à sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular. O que isso tudo, né, quer dizer? Que a educação especial ela está juntamente na escola comum, né? Ela acompanha o aluno que está no ensino regular. Então, ela vai dar o suporte necessário para que esse aluno possa se beneficiar do ensino regular, né? Então, esse professor especialista que trabalha na escola regular, no atendimento dessa criança, ele vai orientar as adaptações curriculares, ele vai promover dentro da escola ações que facilitem a vida dessa criança dentro dessa escola, ações tanto pedagógicas como pessoais. Ele vai orientar a família, ele vai orientar o professor, ele vai articular as ações dentro da escola para que esse aluno se beneficie e fique bem dentro do ensino regular, né? Então, a gente nunca pode esquecer disso, né? Então, a educação especial, ela deve estar aliada à escola comum, né? Então, gente, assim, durante muito tempo, quando veio toda essa discussão de educação inclusiva, todo mundo falava assim, vai acabar a educação especial. Não, a educação especial não acaba, né? A educação inclusiva não tem a proposta de eliminar a educação especial, e sim trazer para dentro da escola os recursos para atender os alunos que dela precisam, né? Então, a educação especial hoje está muito junto, não é? Com a educação comum, né? Com o ensino regular. Eu vou tirar um pouquinho aqui, vou abrir um pouquinho para a gente agora conversar, né? Mais um pouquinho no olho, né? Porque acho que eu falei bastante já. Olha, o chat aqui tá bombando, tem um Então, monte vamos lá. de alunos, assim, ajudando, fazendo colocações, Então, assim, vamos que eu acho lá. que você pode ajudar. Vamos lá, vamos tentar falar. Ó, o Vinícius colocou aí, você, por favor, aí me diga se é ou não, assim, eu tô aprendendo com o Vinícius aqui no chat um monte de coisa, hein? Sim, sim. Ele colocou que a Isso ideia de aí. preparar a criança deficiente para o ingresso ao ensino regular tem sua influência em Piaget, que traz a necessidade da criança amadurecer em termos cognitivos para progredir nas aprendizagens. Daí a analogia com os antigos jardins de infância, onde as crianças eram comparadas no seu processo de desenvolvimento com flores. Todas irão Uhum, florir. uhum. E aí, Roseli?
Eu acho que traz um pouco de Piaget, sim, né, no sentido das fases de desenvolvimento dessa criança, que ela vai passar por fase de desenvolvimento, mas eu trago muito mais, né, no sentido de incluí-la no ensino regular, eu trago muito mais Vygotsky, né, eu gosto muito mais quando se pensa nas interações sociais como né, a condição necessária para o desenvolvimento, não é? Então, acho que é mais, né, nesse processo de inclusão, eu sou mais, né, um olhar, né, a partir do Vygotsky do que do Piaget, mas eu acho que é, né, fundamental o Piaget no sentido de que toda criança passa por fases de desenvolvimento, não é? Mas para passar por essas fases de desenvolvimento vai depender do quê? Das interações que ela vai, né, travando ao longo da sua história, ao longo da sua vida, Vinícius. Vinícius, consegue abrir o microfone para a gente conversar? Já queria incluir você aí, Vinícius. É né, o desenho universal, estou vendo aqui, né? Isso. Isso mesmo. A Marivânia também colocou aqui, olha só, o meu menino frequenta a escola desde os 3 anos e meio. Só com 8 anos que ele conseguiu permanecer 4 horas na escola. E depois que voltar às aulas presenciais, que a gente está passando por um momento bem complicado, né? Será uma nova readaptação, tanto nas aulas quanto na permanência da escola, né? Com certeza, com certeza. Né? Eu trabalhei em campus fazendo atendimento educacional especializado. E a gente sente muito, né, o quanto essas crianças ficaram prejudicadas nesse período, não é? Porque não tem essa continuidade do processo educativo, né? A interação, eu fiz muitas videochamadas, né, para a gente poder conversar e fazer um trabalho, né, por videochamadas, aí acaba tendo que enfrentar a questão, né, financeira mesmo. Então, isso tudo é bastante complicado, né? E a gente vai ter, acho que o retorno às aulas, né, vai ter que ser feito de forma muito cuidadosa, né? Para que a gente possa fazer, não é nem recuperar, mas construir um novo procedimento de atendimento dessas crianças dentro da escola. Acho que a escola vai ter um compromisso muito, muito grande. E a Elisa também colocou ainda na mesma linha, Roseli, que nesse período que a gente está de pandemia, é uma eterna adaptação, né? No caso, onde é híbrido, tem uma semana presencial, uma semana em casa, onde eles estão em homeschooling. Então, mesmo crianças que você fala aí que não precisavam nenhum atendimento especializado antes, crianças, né, vamos colocar assim, que estão com problemas de adaptação. Tem muitos que essa pandemia veio e mexeu com todo mundo, na realidade. Então, assim, essa adaptação será para todas as crianças. Nós estamos precisando de adaptação também. Todos temos, né? Mas para essa criança vai ser assim, vai ter que ser muito bem estruturado, muito bem pensado, né? Esse retorno, essa volta, o compreender, né, o momento que essa criança está vivendo, né? E que é todo um processo de readaptação. Vinícius, quando você fala do desenho, né, universal de aprendizagem, é nessa perspectiva mesmo que a gente está trazendo, né, de que a escola ela tem que pensar, né, no todo, né, de que quando você pensa numa sala de aula, você não pensa só na atividade que você vai adaptar para aquela criança, né? Aliás, adaptação, adequação são palavras que caem quando a gente pensa no desenho universal, né, de aprendizagem, porque você pensa no desenho universal e elabora a partir do desenho universal uma aula que dê conta de todos, né? E aí, quando você elabora essa aula, você traz os recursos necessários, né? E isso é um desafio grande para o professor, né? É um espaço difícil para quem tem deficiência, com certeza, né? Porque o que a gente, né, infelizmente, a gente ainda vê nas escolas é essa adaptação, né? Então, você tem uma sala de aula, então você prepara a aula
para todos os alunos e prepara uma aula específica para aquele aluno com deficiência. E ele não participa dos processos educativos, né, de uma forma integral. Então, quando a gente traz, né, a perspectiva de Vygotsky e o DUA como né, o suporte para pensar na inclusão, a gente está falando dessa nova escola, desses novos procedimentos metodológicos que contemplem de fato a todos. Isso é um desafio, mas eu acho que a gente já está no caminho, né? Quando a gente está aqui discutindo com professores. Né? Então, acho que isso é bem, bem interessante. Ô, Roseli, nessa linha, eu sempre comentei com a Eli, principalmente, a minha filha mais velha, hoje ela tem 6 anos, ela está no primeiro ano, mas desde que ela tinha, acho que um aninho e pouquinho, um ano e meio, ela estudava, um dos coleguinhas dela, se não me engano, tinha síndrome de Down, mas ele tinha, assim, dificuldade de locomoção também. E o que eu achava muito interessante da escola dela, assim, que ele participava de todos os eventos e a escola adaptava, assim, festa junina. Sabia que ele tinha dificuldade para dançar. Então, eles faziam músicas, assim, de maneira diferente, que todas as crianças se divertiam, inclusive ele. Assim, eles faziam a inclusão. Dia das Mães, então, tudo era pensado, assim, que ele pudesse participar igualmente os colegas dele. Eu achava isso muito interessante da parte da escola. Isso, Susana, enriquece não só para ele, mas para todos. Todas as crianças. Não é? Eles entendiam que o Adriano não conseguia fazer aquilo, então vamos fazer o que o Adriano consegue fazer. Isso, né? Então, é tudo para todos. Né? Então, quando você pensa, né, numa aula que, de repente, tem um aluno com deficiência visual, você pensa numa aula em que você vai usar os outros sentidos, além do visual. Não é? E isso enriquece, não é só para o aluno com deficiência visual, as outras crianças vão se beneficiar, porque ela vai usar os outros sentidos para a apropriação do conhecimento. Né? Então, por isso que é uma riqueza, né? É um enriquecimento da proposta curricular da escola. Então, e é rico para o aluno, né, que está sendo incluído, é rico para as outras crianças que participam, que elas também já estão aprendendo de forma diferente. Eu acho que todo mundo ganha com isso, né? Isso mesmo. Olha que bacana, né? Você trazendo até o Forsten aqui também. Eu sou apaixonada pelo Forsten também, né? Que é essa capacidade humana da modificabilidade cognitiva, né, que ele traz e que existe, né, possibilidade, né, que não limita ninguém, né? Ninguém é limitado, todos, né, temos capacidades e possibilidades. Muito bacana, Vinícius. Vinícius está fazendo as colocações aqui muito interessantes. Eu vou colocar uma do Alisson, ele me mandou do privado. Alisson, vou pedir licença, eu vou colocar aqui. Que foi quando você estava falando das crianças, muitas vezes elas se sentirem, as crianças com alguma especialidade, vamos colocar assim, às vezes por se sentirem limitadas em relação aos outros colegas, em relação aos outros alunos, quando isso não é bem trabalhado nas escolas, ela já se sente reclusa, ela começa a perceber que ela é diferente e se fecha, né? Que se a escola não trabalhar isso de maneira correta. Sim, sim. Né? As marcas que a escola deixa dos alunos, né? São marcas que permanecem. Né? Eu, na minha tese de doutorado, eu entrevistei adultos, ex-alunos de classe especial, né? Alunos que tinham passado por salas especiais, que permaneceram durante muito tempo nas salas especiais. Eles já tinham em 28, 29 anos, 30 anos, né, esses adultos, e os depoimentos deles em relação à experiência escolar eram depoimentos muito fortes e muito tristes, né? E quando eles relatavam a forma como eles foram tratados dentro da escola, a gente percebe o quanto essas marcas elas foram muito mais significativas do que outras marcas de outros espaços sociais. Né? Uma das meninas, né, que eu entrevistei, né, mulheres, né, porque a Viviane tinha acho que 29 anos na época, ela dizia assim para mim, todos os anos eu ficava lá esperando, porque eu queria sair da classe especial, eu queria para uma classe comum. Aí vinha a professora e falava para mim, você ainda não está preparada, né? Você tem muito ainda que aprender. Gente, ela falava isso assim com tanto sentimento, com tanta dor,
não é? E aí, isso acabou acarretando um isolamento social. Olha o que a escola fez, né? Ela foi para a escola, na sala comum, junto com os irmãos, que os irmãos, né, estudavam na mesma escola, e, de repente, ela não conseguia aprender, ela foi avaliada e ela foi encaminhada para a classe especial. O que aconteceu com ela? A classe especial era vista como um lugar, né, dos retardados, daqueles que não aprendiam, né? E os nomes, eu estou usando os nomes que se usavam naquela época, tá, gente? Os idiotas, né? Os burros. Então, eles iam para essa sala. O que aconteceu com ela? A partir do momento que ela foi para essa sala, o grupo social dela se afastou, inclusive os irmãos, porque tinham vergonha porque ela estava dentro dessa sala especial. E aí ela foi crescendo, os irmãos crescendo, todo mundo crescendo, e ela foi se isolando. Né? Quando eu a entrevistei com 29 anos, o que a Viviane fazia? Ela ficava dentro de casa, ela não saía, e quando ela saía só com a mãe, que ia para a igreja. Então, ela ia para a igreja com a mãe e voltava. E ela ficou na escola durante 12 anos. Então, grande parte da vida ela viveu dentro da escola, e a escola contribuiu muito mais para o seu isolamento social do que para a sua, né, inserção social. E isso aconteceu com a Viviane e com os outros entrevistados. Né? Então, a escola, gente, ela tem, é isso mesmo, ela tem impacto muito grande na vida dos alunos, né? E que a família, ela pouco pode fazer, porque ela acata aquilo que a escola fala. Né? Se a escola chama e fala, olha, seu filho não aprende, seu filho precisa desse atendimento, o que a família faz? Né? Deixa, vai. Não é? Então, poucas famílias têm essa condição e essa capacidade de dizer assim, peraí, não, meu filho não vai. Né? Meu filho vai para outro canto, meu filho vai, vou procurar outros recursos, vou procurar outra, né? Como a gente faz com o médico, né? Vai no médico, o médico diz uma coisa e a gente vai no outro. Poucas famílias têm essa condição de tomar essa decisão. Ela acata o que a escola fala. Né? A família acredita na escola. Né? Assim, Pois olha a é. responsabilidade de nós, educadores, vocês que estão aqui. Né? A família acredita na escola. Ela leva o aluno lá, a criança lá, porque acredita. E por mais que hoje, né, a gente tenha toda essa, né, essa política de descaso mesmo em relação à escola, em relação ao professor, ainda o discurso professoral, ele é forte, né? E o laudo também, né, Vinícius? Com certeza. Então, isso é muito forte ainda para a família, para a criança, e acaba não possibilitando o desenvolvimento dela. Deixa eu ler direitinho o que o Vinícius está colocando. Às vezes o laudo é um passaporte para o fracasso escolar, o laudo é um suporte legal para a reprovação, não um portal que traz possibilidade de aprendizagem colaborativa. Essa questão para a reflexão é qual a função pedagógica do laudo, né? Eu, né, já falei aquela hora, né, quando a gente estava falando lá da história lá que eu contei, eu não vejo o laudo, que o laudo tem uma função pedagógica. O laudo ele não tem uma função pedagógica. Ele tem simplesmente uma função de dizer, olha, esse aluno tem tal deficiência, mas me diz muito pouco quem é o aluno, quais são as suas possibilidades educacionais, né, que aspectos pedagógicos podem ser abordados. O laudo só vai, né, muitas vezes, acalmar a escola, acalmar o professor, né, que muitas vezes precisam do laudo para dizer assim, tá vendo, eu falei que ele não aprende porque ele tem essa deficiência. E aí não olha, né, paralisa a ação, né, da escola. Né, o professor, ele se isenta, né, e não é, gente, e assim, e não é uma culpa do professor, a gente não está achando culpados, né, eu acho que isso passa pela formação desse professor, não é? Pelas condições concretas da escola, porque a gente tem, né, escolas que a gente sabe que tem um número muito grande de alunos dentro da sala de aula, não tem recurso material, o professor trabalha em uma escola, 2, 3, 4 escolas, então ele corre para lá e para cá. Então, as condições concretas de trabalho também pode resultar, né, dessa não reflexão por parte do professor, né, de quais são as possibilidades educativas do aluno, quais são os recursos pedagógicos que eu preciso
elaborar, não é? Então, ainda é uma questão de formação docente, né, que eu acho que precisa, e do investimento, né, financeiro mesmo, né, tanto nas escolas como na formação do professor. Eu acho que a gente precisa de políticas públicas, né, que de fato dê conta dessas demandas, né, tanto de formação quanto de estrutura educativa que possibilite, né, por exemplo, a adoção do DUA, né, do Desenho Universal de Aprendizagem, porque ele não é simples, né? É necessário investimento em recursos, em formação. Eu ia colocar exatamente isso. Às Na vezes o própria... professor até tem conhecimento, às vezes a escola gostaria de apoiá-lo, mas eles não têm, às vezes, As condições financeiras, né? condições, Não né? conseguem, né? Às Isso, vezes até né? tem isso. Existe, claro, também o despreparo. Muitas vezes o professor não está preparado e aquilo lá foge do dia a dia dele, ele Uhum, vai acarretar mais trabalho e às vezes o professor não quer, ele já está sobrecarregado, então tem isso, tem esse lado também, né? uhum, com Tem tudo certeza, isso. tem tudo isso que a gente precisa avaliar. Nossa, a Eli disse que você fazia um monte de coisa. Eli, você está quietinha aí, sei que você pode contribuir um monte aqui, tá? A Elisa acabou de colocar aqui para mim, ó, que as políticas públicas não se resumem só ao ambiente escolar, não é? Não, com certeza, de jeito nenhum, né? A É gente muito mais tem, amplo, né, né? a própria, né, a Pamela que trouxe aí, né, gente, a própria elaboração, né, lá da Câmara dos Vereadores do projeto, né, dos agentes de apoio, né, e isso tem uma implicação depois lá dentro da escola. Quem é esse profissional que vai para a escola e que vai atender esse aluno? Que tem uma série de funções, tem uma série de ações para desenvolver dentro da escola e chega na escola e de repente não vai conseguir desenvolver o seu trabalho, não é? Você sabe que na educação especial, no atendimento educacional especializado, a gente vive muito isso também, né? Que é uma das questões que a gente questiona muito, né? Muitas vezes a gente tem um professor especialista para dar conta de, sei lá, 10 escolas. Uhum. Aí ele vai uma vez por semana em cada escola, atende um aluno, 50 minutos, e aí ele não vê o trabalho, né, se desenvolver, porque se ele vai uma vez por semana, atende um aluno 50 minutos, né, o que ele está oferecendo de fato para o desenvolvimento desse aluno. Porém, o que se diz dentro dessa, né, do sistema de ensino? Ah, você tem atendimento educacional especializado? Ah, nós temos atendimento educacional especializado. O município oferece atendimento educacional especializado. Agora, a grande questão, que tipo de atendimento educacional especializado se oferece? Não é? Então, a gente tem que estar muito atento a tudo isso, né? Porque não basta só a presença de um profissional. A gente precisa saber qual é, né, a ação, a atuação e as condições de trabalho desse profissional. Então, a gente tem muitos, né, tem lugares que o professor, né, especialista, ele tem que trabalhar com o aluno com deficiência, que é o público-alvo da educação especial, mas ele trabalha também com grande parte dos alunos com dificuldade de aprendizagem. Aliás, muitas vezes é muito mais os alunos com dificuldades de aprendizagem. Então, ele tem lá 50 alunos que ele tem que dar conta. Né? Como é que você dá conta de 50 alunos com dificuldade de aprendizagem, mais os alunos com deficiência, fazendo o atendimento educacional especializado? Então, né, é até uma enganação, né? A gente finge que funciona. Que funciona. Então, é muito complicado. Eli, você quer falar? Eu quero. Claro. Eu quero começar, né, agradecendo a Roseli, dizendo para ela Brezinha. da minha felicidade de estar assim trabalhando tão perto de você, porque já Ai, trabalhamos em bom outros tempos, mas demais. agora de estarmos tão juntas Pertinho. e tenho certeza fazer aí uma parceria grande nesses 2 cursos que Com nós certeza. temos aí pela frente, né? Principalmente, Roseli, nessa questão dessa escola inclusiva que a gente não conseguiu compreender ainda.
Pois né? é. A gente ainda faz essa misturada toda do ensino da educação especial com a escola inclusiva, a gente não entendeu ainda, né? Eu Uhum. estava ouvindo você falar e destaco na fala da professora Roseli, para nós todos, professores aqui, né? A questão do nosso olhar para a escola, a questão do nosso pensar quem é essa instituição que faz você reviver e mata você. Pois é. É um outro tipo de morte. Eu sou drástica mesmo quando eu falo isso, gente, Mas é porque mesmo. a gente mata as pessoas no ninho, né? Você tira a vitalidade e a vontade de aprender, que é o que move a gente nesse mundo, Uhum. né? Então isso é muito sério para mim, né? Porque não é eu dar um remédio e nunca mais ver a pessoa. Não, eu passo a minha vida vendo aquela pessoa se escondendo atrás de outro, sem condições por causa da escola, né? Isso mesmo. Então, isso é muito Isso sério para mim, né? mesmo. Então, eu fico pensando assim, que nós temos que E pensar, nós temos nossa que falar responsabilidade, né, Eli, de como quando nossa responsabilidade, né? né, a gente está Não, não trabalhando na é formação desses pequena. professores, não é? Né? Então é muita Você veja, responsabilidade. eu trabalhei muitos anos também com educação infantil, tudo isso, né? E uma coisa pequena, uma vez me chamou a atenção, já faz muito tempo, um aluno canhoto. E aí você pega o sistema, eles te entregam a apostila assim. E aí, que Uhum, jeito que uma criança aprende a escrever em cima do aramado? Ninguém uhum, pensou que aquela apostila dele não podia ser naquele formato, tinha que ser em outro, né? uhum, E a escola sim, existe para isso, porque a escola existe para dar condição de você se desenvolver. Então, ele sim. não era cego, ele não era surdo, ele não era nada, ele era canhoto. Ele era canhoto. Olha só, E a gente impedia ele das coisas fluírem da mesma maneira. da mesma maneira. Porque a Uhum, dificuldade dele só foi aumentando. A gente não estava facilitando, né? Então, são uhum, coisas pequenas. Então, essa questão do nosso olhar para a escola, da gente estar ali dentro, pensando, eu acho que são duas coisas básicas, né? É o conhecimento, e eu volto a destacar esse semestre que a gente tirou para falar da legislação, o quanto é importante a gente conhecer a legislação, quanto é importante a gente ter domínio sobre ela, porque nós somos um lugar de resistência, nós somos um lugar que podemos fazer alguma coisa, né? Quando a gente não aceita, quando a gente bate de frente, mas é isso, porque para a gente andar, a gente tem que ter esse lugar. tem. E o nosso olhar, sim, para todas as crianças, para o gordo, para o baixo, para o pequeno, para o cego, para o surdo, né? Para o canhoto, eu Sim. tenho uma experiência, por exemplo, que é muito interessante, porque eu tenho uma deficiência que ninguém vê. Eu tenho uma coisa na mão esquerda, eu sou destra, que chama cãibra do escrevente. Então, eu escrevo, porque eu sou insistente, porque eu não desisti, porque tem pessoas que têm o que eu tenho e não conseguem me assinar cheque hoje. Eu não, eu faço. Mas, por exemplo, se eu vou fazer uma prova, um concurso, eu não dou conta, porque aí é muita coisa, né? Eu Uhum. escrevo poucas coisas, textos curtos. E eu fui fazer uma prova uma vez e eu levei, né? Eu fui no neurologista, eu tenho um neurologista que quando eu preciso ele me dá e eu O levei. laudo. É, o laudo, que eu também não gosto do laudo, mas ele me dá. E eu cheguei na hora da prova, não tinha computador para fazer, porque o meu pedido era que, né? E aí a pessoa me conhecia e disse assim, como assim? Mas eu estranhei isso aqui seu, porque você não tem nada. Eu falei, olha, eu não sou uma mulher velha já brincando né, de ser deficiente físico, pelo amor de Deus, né? E aí, na hora, foi ter uma situação confusa, porque na hora tiveram que arrumar computador, pessoa, porque aí eu estava lá e eu ia fazer, né? Falei, não, eu tenho direito, eu vou fazer. Então, vejam como é isso, é essa coisa do preconceito que a Roseli colocou muito bem, né? Quer dizer, Uhum. se eu chegasse lá acompanhada de alguém sem enxergar, todo mundo ia olhar para mim e ia correr, porque, nossa, ela não enxerga. Mas eu cheguei lá, normal, né? Então, essa coisa é muito séria, né? Sim, Quando sim. a gente não tem uma concepção firme de escola, do que é a escola.
de qual é o lugar da escola, né? Mas Então, acho acho que que é isso, isso né? que eu queria pontuar hoje e só agradecer, Roseli. Muito obrigada. Eu agradeço. E Não, últimas agradecer aqui, perguntas, porque já o tem, Vinícius ó, teve que Roseli, já tem sair, um monte de né? gente precisando sair. Então, A já gente está já na hora avançou de sair, bastante no né? horário. Então, já avançamos, não é? Mas olha, primeiro assim, eu não sou filha, não, desse, como é que é o nome dele? Não, já passou por aqui, eu fui lendo aqui. O Vinícius? Não, a Gabriela que perguntou, eu não sou filha do Novan, não, né? Não sou filha dele. Aí o Gilberto saiu, o Vinícius acho que já saiu, né? Precisou sair também. Então, a gente Do horário, né? A gente quer. Não, ele está aqui ainda, ou não Tá, tá? Vinícius A está gente. aí. O Vinícius, você colocou, né? Se é uma utopia, o ideal. Eu penso que é uma utopia, é um ideal e é algo real. Né? Para mim, a educação inclusiva ela é real. A gente está construindo isso. Né? Nós, né? Você, né? Que é uma pessoa, né? Que tem uma deficiência, você sabe disso. E eu que trabalho, né, tanto tempo, eu acho que a gente já teve grandes avanços, né? O fato de nós estarmos aqui hoje discutindo e conversando, temos experiências inclusivas positivas, e eu acho que a gente está aqui junto construindo. Então, ela é uma utopia, ela é o ideal e ela é real. Né? E acho que a gente está construindo isso e eu tenho que acreditar, porque senão eu paro de trabalhar. Nós temos que acreditar que é isso, que é possível, né? A gente conseguir, tá bom? Eu acho assim, a gente tem que agradecer você que veio aqui trazer essas palavras para que a gente possa aprender. E eu acho que, Roseli, assim, eu acho que a Eli vai concordar comigo. Temos que marcar outros momentos assim com você, porque eu vi que sobraram slides ali, hein? Eu acho que tem muita coisa para a gente discutir, tem muito assunto ainda. Os alunos estão aqui, assim, todos os comentários, todas as colocações aqui são de que foi muito rico que você trouxe para a gente. Isso é muito importante para nós, professores. Que bom, eu fico feliz de contribuir. Eu acho que a gente tem muito que conversar mesmo sobre essas questões, né? Acho que a gente precisa, na verdade, até para a gente construir essa escola inclusiva que a gente tanto quer, que a gente tanto deseja. Tanto quer, com né? certeza. Então, precisa mesmo. É nas reflexões que a ação, ela acontece. Pamela quer falar, assim, se for rapidinho, eu estou com medo do nosso link cair. A gente já passou bastante do horário que eu agendei. Gente, por favor. Não, é rapidinho, só falar que aqui a gente precisava, assim, não só você, mas os professores que já passaram por aqui para abrir um pouquinho a mente, assim, abrir um pouquinho a visão dos profissionais aqui de Paraty, que a gente sofre um bocadinho, né, para a gente poder fazer eles entenderem qual é a proposta. Eu, então, do grupo dos agentes, eu e mais uma colega, a gente é que mais, assim, tenta, né, abrir. O grupo também não é muito coeso, o nosso grupo de colegas, e a gente fica muito triste por conta disso, né? Já vem com esse ranço da própria política aqui, né? E eu penso assim, poxa, eu até compartilho no grupo quando tem esses eventos, né? Para se interessar e assistir, e é o que falta, né? Eu acho que uma visão de fora contribui muito para poder ampliar, né? A visão de muitos que são professores muito engessados ainda, são professores que vêm de uma prática muito, assim, arcaica, né? Mas a gente entende que é porque também do imediatismo, né? Do momento, tem que cumprir isso, tem que cumprir aquilo, né? Exige que o aluno tem que ser alfabetizado, né? Aí coloca o aluno com deficiência, aí também exige que o professor tem que dar ali aquela resposta imediata, né? E é complicado. Eu falo, nossa, Paraty ainda precisa muito Precisa, mas acho que a gente está caminhando nesse sentido, Pamela, não é? Eu acredito que a gente não pode tenha. desistir. Nós não vamos desistir, vamos continuar e vai, né? As coisas vão, né, se organizando, e eu tenho certeza que vamos construir essa escola e essa sociedade inclusiva que a gente quer também, né? Com certeza.
Eu quero te agradecer também, né? Agradecer que você aceitou o convite. Eu sei que você é professora da casa, eu sei que você trabalha com a gente na EAD, mas muito obrigada, assim, com Eu certeza agradeço, viu? aprendemos muito com você. Eu queria Eu que agradecer aos agradeço. alunos, muitos já saíram por conta que a gente avançou o horário. Eu só tô vendo criancinhas pequenininhas, as mães com Pois crianças. é, né? Eu falo assim, Eu tô Carol, vendo estão ali também desesperados lá, para olha, trocar as Dagmar com o crianças. nenenzinho, ai, A gente. Elisa saiu também, ela estava com criança pequena. Sim, então, né, fomos, né, longe, mas é Agradecer a isso. vocês, Eu alunos, que agradeço. ficaram até o final também, né? Ai, eu que agradeço. Ai, tem umas coisas bonitinhas, né? Olha, né? Um monte de coisas aqui. Isso. E É, vamos marcar um novo encontro, né, vamos Ilha? marcar. Vamos, Falando. vamos marcar um novo. Ai, tá bom, tá jóia, gente. Então, Ó, em nome da obrigada, boa Educação à noite. Distância, Universidade de Taubaté, te agradeço. Agradeço você, Eli, que sempre está aqui presente com a A gente. Celi é Ah, minha nossa filha, companheira, né? pode De contar sempre. comigo. Estou aqui. Obrigada. Obrigada, Gente, gente. Obrigada a Boa vocês, né, que noite, ficaram. gente. Boa Até noite. boa amanhã. Bom noite. descanso a Até amanhã. todos. Boa noite, Boa bom descanso. noite. Até amanhã, Roseli. Até amanhã, Até Eli. amanhã. Até É amanhã. verdade. Boa noite. Boa Beijo. noite, gente. Tchau, coração. Tchau.